Que a nossa vida seja fortalecida pela palavra de Deus nessa manhã, que a paz e a graça de Jesus nos inunde. Filipenses 2, versículo 19. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo, em breve, irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o, novamente vocês fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Glória a Deus. Vimos ontem que o capítulo 2 de Filipenses, Paulo está ensinando, encorajando a igreja a cultivar a humildade. E o exemplo maior, absoluto de humildade é Jesus. Precisamos olhar para Cristo e todos os dias buscar imitar Jesus em nosso caráter, em nossas palavras, em nossas atitudes, em nossas reações. Nós precisamos realmente ser discípulos, imitadores, seguidores do nosso Senhor Jesus. Mas agora, a partir do versículo 19, Paulo nos dá dois exemplos de homens de Deus que devem nos inspirar através das qualidades que esses homens tinham em Cristo. Ele vai falar aí de Paulo, ou melhor, ele vai falar de Timóteo e de Epafrodito. E é muito importante perceber algo, que Paulo estava preso, ele estava de alguma forma limitado, e certamente ele sentia falta de pessoas, mas mesmo preso, mesmo cercado de incertezas, Paulo, ele tinha gratidão no coração e ele reconhecia o favor de Deus através de pessoas. Tem gente que às vezes, num momento difícil, às vezes passando por dias maus, ele não consegue enxergar que tem gente de Deus, séria, que serve de exemplo para a gente, que deve encher o nosso coração de gratidão, que deve nos inspirar, nos encorajar, nos motivar, olhando para o exemplo deles. Quantas pessoas que quando estão feridas não conseguem ver nada de bom em ninguém, mas Paulo tem aqui gratidão, e nós podemos aprender com o exemplo desses dois servos de Deus. Primeiro exemplo, Timóteo. Perceba aí em Filipenses 2, no versículo 20, que Paulo diz o seguinte: eu não tenho ninguém com este mesmo sentimento que se preocupe tão sinceramente por vocês. Primeira virtude aqui de Timóteo, gente, é preocupação sincera. Porque há pessoas que parecem estar preocupadas, mas não são tão sinceras assim na sua motivação. Paulo percebia que Timóteo era alguém notável, que se destacava por uma preocupação sincera com o bem-estar da igreja, com o povo de Deus, com o crescimento da obra. E mais algo importante aí, segunda qualidade de Timóteo, versículo 21, Paulo diz: todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Irmãos, Timóteo também nos ensina a ter o interesse movido por Jesus.
não buscar os seus próprios interesses. Ele tinha um interesse simplesmente de agradar a Deus, de glorificar a Jesus. E Paulo aqui está sendo bem honesto e bem realista quando ele diz que todos os outros, ou seja, tinha pessoas ali trabalhando, que também estavam envolvidos com a obra de Deus, mas que buscavam os seus próprios interesses. E Paulo diz, olha, lembre de Timóteo, porque Timóteo é o único nessa equipe que não buscava os seus próprios interesses, mas o de Jesus Cristo. Nós podemos fazer muitas coisas, nós podemos tratar pessoas bem, ser simpáticos, por interesses próprios. Mas o Timóteo nos ensina a buscar os interesses do Senhor Jesus. Terceira qualidade aqui de Timóteo, ele tinha um caráter provado. O versículo 22, então Paulo está falando que ele queria enviar Timóteo até a cidade de Filipos, porque confiava nele. E aí, versículo 22 diz que Timóteo, eles conheciam, porque ele tinha um caráter provado. Amado, isso é maravilhoso. Significa que para Deus não é o carisma, os dons. Paulo não destaca aqui Timóteo como um super pregador, como um homem que tinha fama, mas ele diz que ele tinha um caráter provado. Caráter é realmente o que nos define, são as nossas qualificações morais, espirituais, a honestidade, a integridade, sabe, aquilo que os homens às vezes não vão ver quando nos conhecem, mas que Deus conhece dentro do nosso coração. E Timóteo é um exemplo de alguém que tem um caráter provado. E quando fala de caráter provado, certamente, amado, é porque ele passou por muitas provas, e em cada prova ele demonstrava integridade. E a quarta característica, virtude de Timóteo, que serve de exemplo para nós, que serve de exemplo para a igreja, é que Timóteo servia o evangelho como um filho que serve o pai. Versículo 22 é algo maravilhoso, porque Paulo diz o seguinte: ele serviu ao evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Um coração de servo, que serviu o evangelho e que tratava a Paulo, que era como um discipulador para ele, como um pai, com todo respeito, com toda dedicação, com toda alegria, como nós precisamos hoje de homens como Timóteo, de pessoas assim, com o coração inteiro. E ao invés de julgarmos, talvez pensar, não existe gente assim, por que nós não nos tornamos como ele? Nós devemos seguir o exemplo de Timóteo, eu e você. E o segundo homem de Deus que Paulo usa para ser exemplo para a igreja em Filipos e para nós hoje é Epafrodito. E também quero destacar 4 virtudes de Epafrodito que Paulo descreve. A primeira, versículo 25 diz: no entanto, julguei necessário enviar Epafrodito, meu irmão, cooperador. Epafrodito era alguém que cooperava com a obra. Sabe, amado, às vezes você não está à frente de uma obra, de um ministério, mas você pode se tornar alguém que coopera, que ajuda, que contribui para que aquela obra, aquele ministério esteja sendo feito com mais leveza, qualidade. Como nós precisamos de pessoas que sejam cooperadores. Há pessoas que elas só se envolvem com um projeto se elas estiverem na frente, se o nome delas aparecer, sobressair. Mas Deus levanta pessoas como Epafrodito, que cooperam, que ajudam, que trabalham nos bastidores para que grandes coisas estejam sendo feitas para a glória de Deus. Segunda característica aí de Epafrodito, também está no versículo 25, diz que ele era companheiro de lutas. Irmãos, como é bom a gente ter gente ao nosso lado que luta conosco. Pessoas que lutam em oração, que lutam contra as circunstâncias adversas, porque há sempre pessoas que vão se aproximar da gente nos momentos favoráveis da nossa vida, mas quando as coisas começam a apertar, dificultar, tem gente que chega para julgar, tem gente que chega para criticar ou para dar soluções mágicas, mas tem gente que abraça a luta junto com a gente. Nós vamos lutar junto, vamos nos esforçar junto. Pessoas que passaram pelas nossas provas mais difíceis ao nosso lado. Como nós precisamos de companheiros de lutas, pessoas que caminham conosco nos dias maus. Terceira característica e qualidade de Epafrodito. Epafrodito era alguém que auxiliava nas necessidades do apóstolo Paulo. Versículo 25, ele diz aqui:
além de companheiro de lutas, da parte de vocês ele é mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha sido enviado, então, pela igreja de Filipos, para, de alguma forma, auxiliar a Paulo nas necessidades dele. Os irmãos lembram que Paulo estava preso, e como é bom quando a gente está passando por momentos de mais limitação e escassez, e Deus usa pessoas para nos auxiliar nas nossas necessidades. Como nós precisamos de gente assim. Como nós precisamos ser pessoas assim, que observam na obra de Deus necessidades e se colocam como alguém que vai auxiliar, alguém que vai investir, alguém que vai socorrer os que têm menos. Isso deve ser um papel natural da igreja, e não devemos ficar cobrando isso de outros. Nós devemos ser um Epafrodito na vida de pessoas que estão com necessidades aqui, como no caso de Paulo. E em último lugar, quarta virtude aí de Epafrodito: Epafrodito era alguém capaz de se dedicar de forma extrema à obra de Deus. Uma dedicação intensa de tão fortemente que ele chegou a adoecer. Vocês perceberam isso aí? Filipenses capítulo 2 diz assim, no versículo de número 27. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. No versículo 26 diz que Epafrodito tinha saudade deles, mas estava angustiado, porque a igreja ficou sabendo que ele estava doente. E a gente não sabe certamente qual era essa enfermidade, mas tanto a palavra original no grego, como o versículo 30, nos dão uma ideia de que possivelmente Epafrodito adoeceu por esforçar-se extremamente na obra de Deus. Versículo 30 diz: porque por causa da obra de Cristo, quase ele morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Paulo estava com poucos ajudadores, pessoas próximas, e parece que Epafrodito se desdobrou para poder ajudar de alguma forma. Amado, como a gente aprende? Há pessoas que elas não conseguem se esforçar para o reino de Deus. Elas se esforçam para tantas coisas, mas quando se fala da obra de Deus, elas simplesmente são relaxadas, elas são simplesmente desanimadas, e arrumam as desculpas das mais variadas. E Paulo está dizendo aqui que Epafrodito, ele se dedicou tanto, que ele chegou a se sobrecarregar de trabalho. Quantas vezes na obra de Deus, nós nos sobrecarregamos e até deixamos de descansar. A palavra aqui no original, até para a doença de Epafrodito, dá uma ideia de colapso físico, de sobrecarga e falta de descanso. E por mais que a gente esteja fazendo a obra de Deus, o descanso é importante e necessário. Alguns momentos a necessidade nos faz nos sobrecarregar, e isso às vezes nos prejudica. Hoje há uma síndrome que tem sido muito falada, e o nome que se dá, síndrome de burnout, que é justamente esse esgotamento que muitos líderes, professores, pastores e obreiros acabam sofrendo. E nós precisamos nos cuidar. O exemplo de Epafrodito é de alguém disposto, disponível a dar da sua dedicação máxima, e isso é bom. Porém, também a sabedoria de Deus nos ensina a nos cuidar. E o texto diz que Deus curou Epafrodito para poder alegrar não só ao próprio Epafrodito, mas à própria igreja. O próprio apóstolo Paulo diz: para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, Deus o curou. Deus é bom, Deus nos restaura, e a gente deve aprender com Epafrodito a se dedicar de maneira intensa para a obra de Deus, mas também precisamos nos cuidar, porque a unção não substitui os cuidados com a saúde. Deus, ele te capacita, ele te fortalece, mas Deus nos ensina a descansar, a saber, muitas vezes, apenas confiar no Senhor e saber que a obra realmente é dele. Sabe o que Paulo nos ensina, concluindo? Como devemos tratar homens e mulheres de Deus que são exemplos para nós? Ele fala aí, no versículo número 30, no versículo 30 ele está falando ainda dessa sobrecarga, mas no versículo 29 Paulo fala: recebam-no no Senhor com toda alegria e honrem sempre os que são como ele.
Amado, nós precisamos não só seguir o exemplo de Timóteo e Epafrodito, mas nós também precisamos, como igreja, saber receber com alegria pessoas sérias, pessoas que servem a Deus, e honrá-los. Honrá-los significa um respeito, consideração, e tratá-los com esse nível de amor que a palavra de Deus nos ensina a praticar sempre. Vamos orar? Pai, obrigado, porque o Senhor Jesus é o nosso exemplo supremo, absoluto, suficiente, para que nós possamos desenvolver uma vida que manifeste a glória do Senhor sobre a terra. Mas, Pai, nós queremos te agradecer pelos Timóteos que o Senhor coloca na nossa caminhada, pelos Epafroditos, e nós queremos ser como eles também para a tua casa, para a tua igreja, para os pastores que o Senhor coloca sobre nós. Levanta-nos, Pai, como esses homens que servem ao Senhor com integridade, inteireza, dedicação, e nos ajude, Pai, a honrar aqueles que assim têm feito da parte do Senhor entre nós. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor tem um remanescente em cada geração. Te louvamos pelos fiéis que o Senhor tem levantado, e queremos ser também um entre eles, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.